Preta. Jornalistas conversam sobre gênero, raça e suas trajetórias profissionais. Olá, meu nome é Larissa e você está ouvindo o podcast Fala Preta. A cada episódio desse podcast, eu vou bater um papo com uma jornalista negra e vamos saber sobre sua trajetória no jornalismo e se o racismo e o machismo atravessam de alguma forma sua profissão. A minha convidada de hoje é Márcia Cruz. Márcia, para começar, vou pedir que você se apresente, por favor. Eu sou Márcia Maria Cruz, eu sou jornalista, sou professora, sou escritora também. Eu tenho quase 3 décadas de formada como jornalista. Sempre atuei com temáticas relacionadas à questão da negritude. Trabalhei muitos anos em veículos de comunicação, né? Coordenei uma editoria de diversidade no jornal Estado de Minas e sou uma das cofundadoras do coletivo de jornalistas negros e negras Lena Santos. Você lançou um livro recentemente, né? Eu vi uma entrevista sua que você fala muito sobre o seu contato da leitura que você teve quando era criança, né? Que você teve muito contato com a leitura, que você lia livros da edição Vagalume, que você lia livros do carro da FMG também, que passava. E eu queria saber, assim, de que forma os livros te influenciaram para que você começasse a escrever, assim? Sim, a minha relação com a leitura vem desde a infância. Os livros, eles abriram sempre universos, eu entendi desde muito cedo, que os livros me levavam, né, a lugares, a universos sem fronteiras. E eu acho que muito influenciada pela importância que a minha avó e a minha mãe davam à educação. Elas entendiam, né, que era importante que eu tivesse uma boa formação. E tanto a minha mãe como a minha avó, elas trabalhavam, né, já trabalharam em casa de família, e elas sempre levavam para a minha casa livros, né, assim, de tudo, né, livros didáticos, e eu sempre tive um contato, desde muito jovem, com a literatura, com a leitura. A minha madrinha também tinha uma biblioteca na casa dela, né, que tinha uma coleção extensa, né, de livros, e eu lembro que quando eu terminei de ler os livros que eu tinha na minha casa, eu passei a pegar os livros da casa da minha madrinha. Aí eu terminei de ler os livros que tinham na biblioteca da minha madrinha, eu tive que buscar outros lugares que, né, para ter acesso aos livros. E o carro biblioteca da UFMG foi muito importante nesse processo, porque semanalmente eu ia ao carro biblioteca pegar, né, livros emprestados, e isso era uma experiência que era muito divertida para mim. Então, eu tinha sempre um acesso no carro biblioteca a um acervo infinito, né? Porque toda semana, então, eu poderia ter contato com outros livros. E eu acho que isso foi muito importante assim na minha formação, porque eu comecei a escrever desde muito nova, né? Então, eu lembro uma vez que eu estava ainda no ensino fundamental, bem novinha ainda, e eu fiz uma redação que foi muito elogiada pela professora, né? Então, eu acho que tudo isso são aspectos ou são marcas, né, que de alguma maneira
influenciaram a minha decisão pelo jornalismo, né? Eu sempre gostei muito de ler e sempre gostei muito de escrever. Quando eu fiz a escolha, a opção, né, do curso que eu faria, esses dois prazeres foram muito determinantes para que eu escolhesse jornalismo. Porque eu sempre imaginava que, ao escolher uma profissão, é importante a gente escolher áreas que nos fazem felizes, né? E eu imaginava assim, porque eu até fiz aqueles testes vocacionais, né, que apontaram para que eu fizesse outras áreas, por exemplo, engenharia. O meu teste foi até muito sui generis, assim, porque eu tinha possibilidade de seguir áreas distintas, diferentes, né? Tanto Você é boa engenharia. de matemática? Eu era ótima de matemática. Era muito boa. Na verdade, eu era melhor aluna em matemática do que em português. Olha, Mas eu gostava muito mais, né, assim, do campo do que o português me abria, né, que a disciplina abria, que eu gostava muito da literatura, muito de leitura. E eu pensava assim, eu falei, gente, embora eu goste muito dos números, eu não sei se eu quero trabalhar com uma profissão fria, assim, né? Que a minha matéria-prima seja números. Eu achava que eu gostaria, e isso é uma definição que eu acho que eu sempre retorno a ela quando eu penso da minha trajetória profissional, né? Por que eu fui ser jornalista, né? E sempre uma resposta que eu tenho, que é muito forte, latente, até hoje ela é muito latente para mim, é que eu gosto de contar a história das pessoas, né? Que eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas. E a literatura foi talvez o primeiro universo que mostrou que a escrita poderia me colocar em contato permanente com as pessoas. Então, um pouco isso. e continuando nessa questão do jornalismo, você fez jornalismo da UNB, né? UniBH. No UniBH, foi. E quando você entrou, você tinha mais pessoas negras na sua sala, assim? A minha turma, eu tinha uma colega negra, Noélia, e tinha um outro colega também que eu sempre olhei e fiz uma leitura dele como negro, que era o Sérgio Félix. Nós éramos os três negros na turma. E talvez seja importante dizer que era um curso numa universidade particular, né? Porque na minha época de vestibular, talvez não tivesse nenhum aluno negro na UFMG, né? Ou se tivesse uma quantidade de alunos negros, seria muito pequena, né? Porque essa questão não existia ainda nenhuma discussão sobre a questão das cotas raciais, né? E a possibilidade de você pensar formas de acesso que fossem mais democráticas, né, para os cursos de jornalismo. E eu acho que quando eu vou para a universidade, e a minha turma, eu vou também com o entendimento que eu tive muito forte no movimento social, né, porque desde talvez 12, 13 anos, eu participei de muitos grupos da comunidade de onde eu vim, que eu nasci no aglomerado Santa Lúcia, no Morro do Papagaio, e eu entendia que era importante que eu levasse essa minha vivência para a universidade, né? E eu tive uma felicidade no sentido que a minha turma foi uma turma muito legal, assim, né? Então, eu sempre me posicionei desde a universidade falando das questões raciais, né? Falando das questões
relacionadas também à periferia, né? Isso sempre foram temáticas que foram muito presentes assim para mim, na minha vida, na minha experiência. E o interessante, não sei se interessante, mas algo que vale nota, é que desde a universidade as pessoas queriam me taxar ou colocar um carimbo, né, assim, de militância, né? Ah, você é militante. Como se o fato de ser militante ou me descredenciasse na minha atuação no jornalismo, né? Mas eu sempre discordei dessa visão e mesmo na graduação, sem ter muitas reflexões sobre isso, eu sempre me posicionei de uma forma contrária, né? No sentido de falar que eu queria atuar no jornalismo reafirmando esse lugar, né? Reafirmando essa minha identidade. Até porque eu não via sentido, porque além da questão, né, da literatura, da escrita terem sido fatores que me levaram a escolher o jornalismo, eu tinha uma visão também do poder que o jornalismo tinha, em termos simbólicos de representação do mundo, né? E por ter nascido numa favela, isso era algo que me incomodava profundamente, porque o que eu via nos meios, né, nos jornais falando das favelas era algo que eu não me via naquela representação. E eu dizia, gente, é necessário que outras pessoas, né, que pessoas que vêm dessa origem mesma que a minha, da favela, que a gente conte as histórias a partir da nossa perspectiva, né, a partir do nosso ponto de vista. E isso sempre foi uma coisa muito forte para mim, sabe? No sentido de que eu acho que eu nunca me distanciei dessa motivação primeira que me fez seguir essa carreira. E ao longo do curso, né, quando eu terminei o curso, né, um pouco tempo depois, eu fui trabalhar no jornal Estado de Minas, né? Eu trabalhei em vários jornais, mas num dado momento eu trabalhava no jornal Estado de Minas e o meu editor falou: você não quer escrever então um livro para a coleção BH Cidade de Cada Um, falando sobre a favela, né? Sobre o Morro do Papagaio e tudo? E eu fui convidada e o livro, né, Morro do Papagaio, nessa coleção de Belo Horizonte, é o primeiro que tem como tema uma favela de Belo Horizonte, o que me dá muito orgulho, porque quando eu escrevi o livro, eu estava fazendo exatamente o que eu tinha como motivação para fazer o curso de jornalismo. Que eu poderia, no livro, escrever, falar daquele lugar na minha perspectiva de pessoa, de moradora, de quem viveu, quem nasceu, quem cresceu ali. Então foi um pouco isso, assim, né? E eu derivei muito, mas na verdade para dizer que assim eu era uma das poucas alunas negras da minha turma. Eu acho que não representava nem 10% do total, porque era uma turma, acho que de mais ou menos umas 40 pessoas e éramos 3 alunos negros. Além de jornalista, você também é professora. E a gente sabe que na escrita das matérias, bairros periféricos e bairros ricos e pessoas negras e pessoas brancas são tratadas totalmente diferente, né? São. Negros já são tratados como culpados, Uhum. e brancos nem são falados, são tipo a modelo branca fez alguma coisa, a branquinha fez alguma coisa, tipo, não é totalmente diferente. Eu queria saber, assim, como professora, quais caminhos você vê na formação de jornalistas para a gente começar a tentar mudar isso, mesmo que com pequenos passos, assim. Pois é, eu acho que uma primeira reflexão, assim, que eu acho que é importante fazer é que o jornalismo, de uma certa maneira, ele espelha metodologicamente as ciências.
que eu estou querendo dizer com isso? O jornalista se coloca no lugar do outro, né? Ele conta a história do outro, o que na ciência seria essa divisão, né, do sujeito e do objeto, né? Então, digamos assim que muitas vezes no fazer jornalístico, o jornalista ele é guiado por esse sentimento, né? Que ele é sujeito e a história, a narrativa que ele vai falar, as pessoas que ele vai contar essa história são, de certa forma, objetos, né? E isso, de alguma maneira, até embasa a ideia da objetividade, né? Que por muito tempo foi algo balizador do jornalismo, embora seja também um ponto já consensuado que não temos objetividade. Mas, de uma maneira geral, apesar de ter esse consenso, né, sempre se busca esse distanciamento para que você possa ter uma lente mais precisa sobre o fato, né? E quando a gente faz isso, parece que o jornalista ele não tem as preferências, ele não tem a vivência, ele não tem a experiência dele, né? E eu acho que isso é fundamental. Então, uma discussão que se tornou mais forte nos últimos tempos, que é a questão da diversidade, o fato de você pensar também a diversidade do ponto de vista dos corpos, né, de quem exerce essa função do jornalismo, também muda essa relação, né, assim, de sujeito e objeto. Porque, por exemplo, já aconteceu há anos de chegar um jornalista numa comunidade onde eu estava e naquele momento o jornalista tinha meio que o poder e meio que olhava para a gente como se a gente fosse quase que um animal no zoológico, sabe? Era uma observação com um distanciamento que tinha também, era atravessado por muitas outras coisas, né? Por questões raciais, por questões de classe, né? Por questões de gênero. E então, ao me tornar professora de jornalismo, eu acho que uma das minhas tarefas e as minhas não funções, mas assim, das minhas contribuições é justamente tensionar esse lugar, né? Porque assim, eu já vi muitas coberturas que são extremamente preconceituosas por questão de classe, sabe? Porque o jornalista olha para um determinado... Por exemplo, teve um caso aqui em Belo Horizonte da menina que ela saiu de casa para ir para uma padaria. E depois ela ficou desaparecida e quando encontraram o corpo dela, ela tinha sido morta, né? Com muitos indícios de violência sexual, né? Então era um caso de violência sexual contra ela, né? Assim, tudo indicava isso. Mas como a família dela, os pais eram pessoas mais simples, né? Os jornalistas ficaram cogitando possibilidades que aquele crime poderia ter sido feito por vingança, que aqueles pais ali poderiam ter um envolvimento com venda de drogas, né? Então eu olhava isso e eu pensava que isso era uma violência, uma outra violência contra aquele casal que tinha perdido a filha, sabe? De uma maneira abusiva, assim, horrorosa, porque era como se implicitamente se tivesse sido uma vingança por uma questão relacionada às drogas, de alguma maneira você está culpando os pais da menina pela morte violenta que ela teve, né? E isso, por que era isso? Porque, em geral, os jornalistas são pessoas de classe média que olham para essas pessoas e já criminalizam, né? Pelo fato de serem pessoas pobres, né? E eu acho que a importância, né, da gente fazer essas leituras e esses tensionamentos exatamente para tornar o jornalismo um campo mais
como que eu posso dizer, mais justo, né? Assim, porque depois de você fazer esse tipo de enquadramento, é muito complicado, né? Depois você voltar atrás. Você já cria uma imagem ali. Então, nesse processo como professora, eu acho que eu sempre procurei fazer esse tipo de reflexão. E aí eu acho que é uma reflexão que eu fazia e faço, né, como jornalista, na minha atuação profissional, na minha atuação como professora e na minha atuação no coletivo também, né? Porque eu entendo que questões relacionadas ao racismo no jornalismo, a gente precisa combater de uma forma mais ampla também, porque não adianta só eu falar para os meus alunos ou a gente fazer essa reflexão na universidade, se quando o jornalista chega no mercado, ele não vai ter nenhuma forma de refletir sobre a maneira como ele está fazendo esses enquadramentos e vai entrar numa lógica ali de produção de notícia pouco refletida e que, de alguma forma, reforça esses enquadramentos racistas e preconceituosos. Então, é necessário também que o campo jornalístico dos profissionais, de uma maneira geral, faça essa reflexão também. Sobre agora a sua parte mais profissional, eu queria que você me contasse se você já trabalhou com jornalistas negros homens e se percebeu deles um companheirismo, um respeito ou mais um tratamento mais diferenciado por você ser mulher. Tipo, apesar de vocês ambos serem negros, né, deveria existir esse companheirismo, mas pelo machismo ele não existe, assim. Essa é uma ótima pergunta, Larissa. Eu vou te confessar que eu nunca parei para pensar sobre ela. Então, tudo que eu falar agora é a partir desse momento, né? Vou tentar elaborar aqui. Eu acho que eu não tive muitos colegas negros nas redações, infelizmente, né? Trabalhei com alguns homens, sim. E eu acho que, de alguma maneira, a questão de gênero conta também. Conta no sentido que muitas vezes a gente, como jornalista, né, mulher, existe uma desqualificação, digamos assim, do que a gente sugere de pauta, né? Como se às vezes se sugere uma pauta e essa pauta ela não é vista com a devida relevância e aí um homem sugere a mesma pauta e ela é tratada de uma forma diferente. Isso eu acho que acontece. Não deveria ocorrer, mas isso acontece, sim. Agora, eu não sei assim, se eu vivenciei alguma experiência com um jornalista negro homem, sabe? Eu já vivenciei isso com jornalistas homens brancos. Eu não teria nenhum exemplo que eu vivenciei disso, sabe? Então, talvez seja leviano eu falar que aconteça, né? Mas eu posso te dizer que, do ponto de vista de gênero, existe sim essa diferença no jornalismo. Certo. E de colegas brancas, que tem essa coisa também do feminismo, que todas as mulheres deveriam se unir, mas eu queria saber também sobre você já sentiu alguma rivalidade, algum preconceito em relação a jornalistas brancas no seu ambiente de trabalho? Sim, já senti sim, rivalidade, já senti preconceito, já vivenciei situações de preconceito também. E é interessante, né, porque
nas duas coisas, né, que a gente está falando, né? A gente, por exemplo, com um jornalista negro, um homem teria que ter algum nível de empatia e solidariedade pela questão da raça, e com as jornalistas mulheres, algum nível de empatia e solidariedade por questão do gênero, né? Mas a gente vivencia essas situações porque muitas vezes esses temas não são discutidos nas redações, né? Ou esses temas passaram a ser debatidos muito recentemente nas redações. Então, por exemplo, quando você falava de falar sobre racismo nas redações, quem é jornalista negro, muitos até hoje preferem não tocar nesse assunto, né? Porque pode ter algum tipo de represália para ele, né? A mesma coisa essa questão de gênero, né? Então, são assuntos que o jornalismo cobre, mas que internamente eu posso dizer que é muito recente o debate e a discussão a partir dessas lentes de gênero e de raça, né? E eu arrisco a dizer que talvez isso tenha se tornado mais forte a partir dessa virada que a discussão sobre diversidade deu, né? Quando a gente começa a falar, né, sobre diversidade nos ambientes corporativos, você começa a ter espaços para fazer essa reflexão e para ter esse entendimento também, né? E aí eu acho que isso acaba se tornando temas e assuntos para serem tratados com uma maior frequência. Claro, eu acho que é importante a gente pontuar que existe, de fato, algumas situações, sim, de discriminação pela questão racial e pela questão de gênero. Existe um nível de competição, sim, mas também existe muita solidariedade, assim, né? E muita um agir conjunto, assim, né? Das pessoas coletivamente. E eu vou te dizer que essa experiência do coletivo Lena Santos, ela reforça esse sentimento, assim, né? Da gente trabalhar esses aspectos, né? No jornalismo. Sobre Lena Santos é meio que uma rede de apoio mesmo, né, para jornalistas. Nessa questão de rede de apoio, até de segurança, você, como jornalista, muitas vezes faz umas matérias mais profundas, às vezes com os temas mais polêmicos. Isso pode, talvez, acarretar num pouco de insegurança, né? Tipo, você sofreu alguma ameaça, assim, por alguma matéria que você publicou? Sim, e é uma situação que envolve a UFMG, inclusive. Uma matéria que eu fiz na época que eu estava trabalhando no estado de Minas e que teve um bastidor da produção, né, dessa matéria, e entrou um termo na reportagem que era um termo racista mesmo, que eu discordava desse termo, e internamente eu falei isso no jornal, mas que as pessoas externamente, principalmente, olhavam para mim, e eu acho muito influenciado por essa questão das redes sociais, que fazem essa coisa do cancelamento, né? E eu recebi e-mails de ameaça, recebi ligações, e por um tempo eu fiquei com medo mesmo até de sair nas ruas, assim, sabe? E eu queria, na verdade, assim, falar na época o que eu achava daquilo tudo, mas eu não tinha nem condição de falar por causa desse ataque direto que as pessoas estavam fazendo, sabe? Então, essa questão do linchamento é algo, e do cancelamento é algo que a gente está suscetível o tempo inteiro, né, no jornalismo, e eu acho isso horroroso, sabe? Porque, primeiro, assim, as pessoas estavam falando de uma questão
que elas não sabiam exatamente qual era o contexto de como que tinha sido feito, e as pessoas não me perguntavam também, sabe? Só faziam o julgamento daquilo. Segundo, isso faz com que a profissão da gente de jornalista, como jornalista, a gente fique sempre muito vulnerável, assim, né? Porque você pensa assim, gente, a gente vai fazer uma matéria e se as pessoas não gostarem daquilo assunto, elas podem. E com as redes sociais isso ficou muito mais latente, assim, né? De ter uma horda de pessoas que vão ali, te atacam, te ameaçam e tudo. Mas, ao mesmo tempo que já aconteceu isso, os exemplos contrários foram muito positivos também, assim, foram muito maiores, assim, né? De ter uma repercussão muito positiva de matérias e reportagens que eu fiz. Então, também envolvendo a UFMG, né, meus dois grandes casos de poço e de ascensão envolvem a UFMG de alguma forma. Foi uma matéria que eu fiz sobre a lei de cotas, né, e foi manchete do jornal com uma foto que no Standard, que foi fora a fora, com uma cotista, Lívia Teodoro, do curso de História, e foi num momento que as redes sociais estavam começando, né, a se tornar, digamos assim, uma febre, e essa matéria, essa capa foi um dos primeiros casos virais que eu acho que eu tenho notícia, assim, com muitos compartilhamentos dessa matéria, dessa reportagem, com repercussão nacional, até repercussão internacional, porque sites dos Estados Unidos me procuraram para saber se poderiam fazer a tradução dessa matéria e tudo. O próprio presidente Lula compartilhou, artistas compartilharam, Tico Santa Cruz, tanta gente, sabe? E foi uma experiência muito legal, assim, muito positiva também. E foi, inclusive, por essa capa, isso foi uma das razões que eu quis escrever o livro que eu lancei recentemente, que foram os 10 anos da implantação da lei de cotas, né? Porque eu entendi como esse assunto ele é importante de ser falado. Como que é importante a gente trazer isso para colocar o holofote nesse tema, né? E como jornalista eu sempre procurei fazer uma cobertura sobre essa questão da lei de cotas e sempre tive uma avaliação que em alguns momentos a imprensa não tratou de forma adequada a questão da lei das cotas, né? Fica sempre no que é o factual, primeiro naquela discussão inicial se vamos ter cotas ou não, com aquele debate em torno disso, e depois passou a ser uma cobertura muito pautada pela questão das fraudes. E eu entendia que era importante você olhar para as cotas como a maior política afirmativa do Brasil, né? Entender o que isso representa do ponto de vista. Aí eu te falo assim, da questão primeira que eu quis fazer jornalismo, que eu te falei inicialmente. Me interessa a história das pessoas, né? Então, eu queria saber do impacto dessa política de ação afirmativa, não só pelos números, mas pelas histórias das pessoas e esse caminho que a gente seguiu, né? Contando um pouco de histórias de pessoas que foram cotistas ao longo desses 10 anos para entender qual que é a dimensão dessa política afirmativa. Eu queria saber, assim, como você faz umas matérias mais longas, né? Eu queria saber um pouco sobre o seu processo de pesquisa, de organização, de produção, assim mesmo. Como você organiza as informações que você vai tratar? Eu acho que primeiro, assim, desde quando você quer fazer uma reportagem em profundidade, você tem que planejar, né? Assim, o primeiro passo é planejar e você faz uma pré-produção do que você pretende com isso, né? Então você precisa mapear, né? Saber
que já foi tratado, conversar com algumas pessoas para saber o que é importante falar sobre esse determinado tema. Então, geralmente o que eu faço entrevistas prévias, né? Eu gravo todas as entrevistas que eu faço, por menores que sejam, eu gravo. E antes, eu fazia transcrição manual, eu pegava o áudio, transcrevia e guardava aquilo ali como um documento, né? Graças a Deus, eu tenho hoje o auxílio de um aplicativo do Google, que é o Pinpoint, que já faz a transcrição automática, assim, isso me facilitou muito, porque às vezes eu tinha entrevistas de 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu ficava dias fazendo a transcrição daquilo tudo. E eu organizo em pastas, assim, de acordo com a reportagem que eu estou fazendo e tudo, porque é sempre bom você ter aquilo ali arquivado, porque depois que você escreve, você tem que fazer uma checagem, né, da informação. Às vezes você construiu uma ligação ali na matéria, que aí você fala assim, não, eu preciso confirmar se é isso mesmo. Você volta lá no documento para ver se é aquilo mesmo, né? Então, quando tem dado, né, assim, quando eu vou trabalhar com dado, também, aí eu uso o Excel, né, para trabalhar. Às vezes você tem uma base de dados que é muito extensa e aí não tem outro jeito senão lidar com o Excel mesmo, né? Na questão da pandemia da Covid mesmo, a gente teve que lidar muito com isso, né? Porque eram muitos números de muitos municípios mineiros, atualizando aquilo constantemente, todos os dias, né? Então, na cobertura da pandemia, eu usei muito, né? O Excel para organizar essa informação e trabalhar, às vezes, até olhando para os números que você consegue cruzar ali no Excel, você tem até um insight para uma pauta, né? Para você fazer alguma matéria assim. Eu acho que o jornalismo de dados é um campo muito bacana do jornalismo, que te abre muitas possibilidades, né? Eu não sou uma jornalista de dados, eu acho que eu sou uma jornalista mais de contar histórias mesmo em profundidade, mas em algumas situações eu já usei dados para trabalhar e nas minhas reportagens também. Eu acho que isso é fundamental, a organização da informação e da apuração, principalmente quando você trabalha com temas que são muito longos, né? Assim, com abordagens, não temas que são longos, mas abordagens que são em profundidade, né? Você precisa organizar, porque senão você se perde em meio daquela informação ali, né? Uhum. Acho que agora uma última pergunta. Eu queria saber como você falou que já teve alguns momentos que você entrou em risco, né, por alguma postagem publicada, por alguma reportagem publicada, e eu queria saber que meios você faz para se proteger, assim. Assim, essa questão por exemplo, a presença nas redes sociais, né? Em um dado momento, eu tive que sair um pouco das redes sociais em função dos ataques que eu estava recebendo e tudo. Então, a gente tem sempre um dilema assim, nas redes sociais, o que a gente coloca, o que a gente expõe, o que a gente não expõe. E dependendo do assunto que você trabalhar e dependendo do tema que você aborda, eu acho que uma forma de se proteger também é ter uma presença mais discreta nas redes sociais, para evitar isso, né? Que as pessoas. Porque ali tem informações que podem te colocar em vulnerabilidade, né? Onde você vai, onde sua casa, quais são as pessoas próximas de você, né? E se tem alguém mal intencionado te fazendo alguma ameaça. Se aquilo ali está disponível nas redes, você está facilitando a vida dessas pessoas, né? É importante também, dependendo do nível de ameaça que você recebe, oficializar, né,
uma denúncia, né, procurar os órgãos. Eu não cheguei a procurar nenhum órgão nesse momento, assim, mas eu fiquei com bastante medo na época, assim, sabe? Nos lugares que eu ia, de sofrer algum tipo de violência, sabe? Das pessoas me atacarem, me xingarem, né? Isso é uma coisa que... Mas depois passou também, ficou tranquilo, assim. Eu não sei se com esse podcast as pessoas vão começar a me cancelar de novo, né? Para lembrar da história. Você teria mais alguma coisa para falar? Alguma coisa que eu não perguntei, que você queria comentar? Não, eu acho que assim, eu sempre exerci o jornalismo entendendo que a minha história, a minha identidade, os meus pertencimentos são extremamente importantes no meu fazer jornalístico. Eu nunca paguei nenhum dessas minhas características, né, de mulher, de ser negra, de ser... Hoje eu não moro mais na periferia, mas assim, de ser uma pessoa oriunda da periferia, isso sempre foi algo muito forte e eu entendo que isso é parte da minha escrita, é parte do meu fazer jornalístico. E só muito depois que eu fui entender o que eu queria fazer. E foi a literatura novamente que me deu a chave desse entendimento. E foi uma escritora negra que me deu a chave desse entendimento, que é Conceição Evaristo. Porque quando ela fala da escrevivência, eu acho que não sei se para a totalidade das pessoas negras, não sei se isso se aplica a todo mundo, mas para mim se aplica. Né? Não tem como dissociar a minha vivência, a minha experiência do meu fazer jornalístico. Eu nunca fiz isso, porque eu nunca quis fazer isso, porque eu achava que era importante que isso, de alguma forma, transparecesse na minha forma de fazer. Até porque, se eu não fizesse isso, eu entendi que eu seria mais um, assim, sabe? Não que eu queira me destacar, né? Mas eu sempre pensei assim, qual que é a minha função como jornalista, né? Então, por exemplo, tem uma lembrança aqui que eu participei da bancada do Roda Viva entrevistando o Alexandre Calil, né? E ali tinham jornalistas do Brasil inteiro, pessoas que estavam fazendo perguntas excelentes, abordagens excelentes, na perspectiva deles. Mas eu pensei, gente, eu sou uma jornalista negra aqui nessa bancada, eu estou aqui falando com o prefeito e uma questão que é muito importante para mim e para outras mulheres negras em Belo Horizonte é por que eles estão querendo tirar o mural da Crioula da empena do edifício, e ele, como prefeito, ele tem que fazer essa resposta. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Nenhuma outra jornalista faria essa pergunta. Era importante você falar, né? É. E quando você vai fazer a pergunta, você pensa assim, nossa, será que eu devo, não devo? Mas aí você fala assim, gente, para fazer as perguntas que todos os outros jornalistas fariam, eu não precisava estar aqui, poderia ser qualquer outro. Né? Por que eu estou aqui? O que eu tenho de vivência ou de experiência que faz com que a minha presença aqui conduza essa entrevista para um lugar que eu acho que é importante, né? De trazer outros sentidos, outros temas, outros enquadramentos, né? E é o que eu sempre tentei fazer, né? Assim, com as minhas limitações, obviamente, dentro do que eu podia fazer,
Foi um pouco isso. Tá ótimo, eu acho que já é um grande passo, sim. Eu falei que era a última pergunta, mas eu fiquei curiosa com outra pergunta. Quando você começou quando você era adolescente ou pensou em fazer jornalismo, existiu alguma mulher negra que te inspirou a fazer? Ou existiu alguma mulher negra que você admirava? Olha, eu acho que a Glória Maria foi a minha primeira referência de jornalismo, assim, sabe? E eu acho que para muita gente, né? E eu escrevi um texto quando ela morreu, que eu acho que fala um pouco disso que eu sempre vi na Glória Maria, porque ela é uma escola de jornalismo, né? É, é, quando você fala de jornalismo, assim, meu primeiro contato com a profissão, do que era, como que um repórter deveria se portar diante de um entrevistado, e eu acho que isso é tão engraçado, né? Porque a Glória Maria, ela se firmou, ela o tempo inteiro, né? Ela não trazia essa questão da negritude, assim. Ela não levantava essa bandeira, digamos assim, né? A figura dela, a presença dela era, obviamente, maior do que qualquer coisa, né? Mas ela não assumia, digamos assim, esse lugar que as pessoas podem falar de militância, né, do jornalismo. Ela ia lá e, como uma mulher preta, ela fazia jornalismo. Mas estou pensando agora na nossa conversa. Mas se a gente olhar para Glória Maria, que foi pioneira no jornalismo brasileiro, na forma de fazer jornalismo de televisão, foi uma das primeiras mulheres a fazer jornalismo de televisão. Se a gente cruzar Glória Maria com Conceição Evaristo, eu acho que a gente consegue ver escrevivência ali, no jeito de Glória Maria fazer entrevista, porque era um jeito da Glória Maria fazer essa entrevista, não é? A gente, a pergunta que ela fazia, a experiência que ela tinha em cada uma das pautas, nos lugares que ela conhecia, nas coisas que ela vivenciava. E ela conseguia, ela não era a Rede Globo, né? Ela não era o padrão Globo de televisão, assim. Ela era a Glória Maria. E a Glória Maria é uma mulher preta. Então, aquilo que ela estava fazendo, se eu posso fazer essa aproximação, era uma escrevivência também, né? Porque era a vivência dela na escrita daquelas reportagens, né? De alguma maneira, não sei se Conceição Evaristo me permitiria fazer esse uso, né? Mas eu vejo nela essa forma de fazer, né? Quando você me perguntou se tinha algum exemplo de jornalismo, então assim sempre para mim o jornalismo foi um jornalismo preto, né? Tendo como referência uma mulher preta, né? E talvez sem me dar muita conta disso, né? Sem elaborar muito isso, né? Muito posteriormente que eu fui pensar, fui fazer essa elaboração e tudo. E quando eu era estudante ainda, eu buscava nos jornais assim essa referência, né, de jornalistas negros. E uma página que tinha no jornal O Tempo me chamava muita atenção, que era escrita pelo Ricardo Aleixo, que nem a formação dele não era jornalista, mas ele tinha uma função de jornalismo literário ali, né? E é um cara da literatura que conhece muito, né, sobre linguagem e tudo, e que fazia esse intercâmbio e essa ponte nesses dois lugares, assim. Então, foram duas referências para mim, digamos assim, né, nessa forma de pensar a presença de pessoas pretas no jornalismo. Estou pensando aqui se teria algum outro. É engraçado que não é um outro jornalista, mas
E aí a questão do racismo, talvez, elaborando assim, era um pouco de racismo. A minha turma falava que queria muito ir ao programa do Jô, Uhum. né? E aí eles falavam do Bira, né? E falavam do Bira com aquela coisa do negro cômico, né? Então, muitas vezes associando, talvez, a minha imagem a ele, né? Mas eu nunca vi isso como problema, porque eu achava, eu entendia, ou continuo entendendo o quão maior é isso, né, do que as representações que nos impõem, né, as leituras que são dadas das pessoas para nós são muito menores do que as nossas autodefinições, né, as nossas autodefinições são muito mais importantes. É isso. Eu falei muitas coisas, espero que tenha conexões Sim, aí para você. tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista, por ter concedido seu tempo, que eu sei que é corrido, né? Eu só queria agradecer mesmo. Foi uma conversa muito que me contribuiu bastante. No Pensando Aqui. Então, no livro Eu Não Sou a Mulher, da escritora Bell Hooks, ela fala sobre a mulheridade negra e de como a gente acaba sendo afetada não somente pelo racismo, mas também pelo machismo. Por isso, quando vamos lutar pelos nossos direitos, acabamos divididas entre essas duas causas, essas duas lutas. E nessa ambiguidade, em que somos basicamente obrigadas a escolher um lado, a gente fica em cima do muro, né? Ficamos no meio do caminho e nos encontramos sozinhas. Então, quando perguntei para Márcia se ela já tinha trabalhado com jornalistas negros e como foi a experiência dela, eu estava tentando justamente saber sobre essa dualidade, de se esperar uma certa solidariedade de homens pretos por partilharmos a mesma etnia, mas na realidade isso às vezes não ocorrer. E o que eu achei interessante na história dela foi que ela encontrou esse apoio do coletivo Lena Santos, né? Você acaba de ouvir o podcast Fala Preta. Esse episódio foi gravado em novembro de 2023 e faz parte de um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da UFMG. O podcast foi roteirizado e produzido por Larissa Pereira, orientado por Elton Antunes, com apoio técnico de Frederico Pessoa. Quero agradecer também a todas as jornalistas que aceitaram fazer parte desse projeto. Muito obrigada.